Olá! A análise de hoje traz uma história e tanto sobre como a solução para um problema que parece impossível às vezes está escondida justamente no propósito que ele serve. A gente vai acompanhar como uma dívida de mais de R$ 1 milhão acabou se transformando numa jornada de libertação inacreditável. Para começar, vamos ter uma noção do tamanho do desafio. A Stephanie estava lidando com uma dívida de mais de R$ 1 milhão. É um número que, para a maioria das pessoas, soa como uma sentença, né? Sem escapatória. E, claro, esse número vinha com um peso emocional assim esmagador. Foram exatamente essas as palavras dela para descrever o ponto em que não dava mais, sabe? A sensação de estar completamente presa. Foi esse sentimento que deu o pontapé inicial para toda a transformação que viria a seguir. Mas afinal, como é que uma dívida chega a esse ponto? Nesta primeira parte, vamos entender direitinho a origem e o impacto devastador que essa dívida teve na vida dela por mais de uma década. Olha só, a raiz de tudo isso foi um simples ato de confiança na infância. Sendo menor de idade, ela assinou uns documentos para a empresa dos pais. Anos mais tarde, a empresa faliu, o casamento deles acabou e aquela dívida que começou lá em R$ 50 mil virou uma bola de neve gigantesca de mais de 1 milhão. Imagina só, por mais de 12 anos, a vida dela foi de contas bloqueadas, sonhos engavetados e uma frustração que não passava. Até que, em 2023, ela simplesmente disse chega. E foi exatamente nesse momento, nesse chega, que a grande virada começou a acontecer. A Stephanie teve uma percepção fundamental. A dívida não era só sobre dinheiro. De alguma forma, ela servia a um propósito oculto. O conceito-chave aqui é o que chamam de utilidade do problema. É a ideia de que, mesmo sem perceber, um problema crônico pode estar, na verdade, cumprindo alguma função. No caso da Stephanie, a dívida era o que mantinha ela conectada aos pais, que já estavam separados. Era o que garantia que eles continuassem olhando para ela, mesmo que fosse de um jeito bem doloroso. E, ao se olhar no espelho, ela conseguiu identificar 3 padrões que a deixavam presa nesse ciclo. O primeiro era o papel da vítima. Essa postura colocava ela num lugar de total impotência, sabe? A culpa era sempre dos outros e ela não tinha responsabilidade nenhuma pela própria vida. O segundo padrão era o da salvadora. Nesse papel, ela sentia uma necessidade enorme de resgatar os pais naquela situação que eles mesmos criaram. Ela acabava assumindo uma responsabilidade que não era dela e tentava controlar o que, na verdade, era incontrolável. E, por último, vinha o padrão da vingadora. A dívida se tornou a desculpa perfeita para o próprio insucesso. Era uma maneira de dizer, olha só, a culpa de eu não ir para frente na vida é de vocês. Esses 3 papéis, juntos, mantinham ela presa nesse drama familiar. Bom, reconhecer esses padrões já foi um passo gigantesco. O próximo foi uma mudança de mentalidade, sim, radical, que mudou completamente o rumo dessa história. E este, gente, é o ponto da virada. O momento em que a Stephanie declarou para si mesma que a responsabilidade pela vida dela era dela e de mais ninguém. Ali, ela parou de esperar por um resgate e começou a agir. Ela trocou a culpa pela autorresponsabilidade. Esse slide aqui mostra essa transformação de um jeito brilhante. Ela parou de culpar os pais e começou a questionar o próprio papel naquela dinâmica. Parou de usar a dívida para justificar a estagnação e começou a buscar soluções. Em vez de esperar que alguém a salvasse, ela decidiu pegar as rédeas da própria vida. Com essa nova mentalidade, era hora de partir para a ação. E isso ia exigir um plano muito concreto e, principalmente, muito corajoso para encarar a situação de frente. O plano de ação dela foi bem metódico. Primeiro, um autoconfronto para entender os próprios medos e o seu papel nisso tudo. Depois, conversas bem estruturadas e separadas, primeiro com a mãe, depois com o pai. E tudo isso culminou numa declaração final, a de que ela assumiria a responsabilidade total pelo problema. Agora, o que é mais interessante nessas conversas é o conteúdo. Ela não foi lá só para apontar o dedo, não. Ela pediu desculpas por ter invadido o espaço deles, estabeleceu limites bem claros e, o mais importante de tudo, comunicou que daquele momento em diante a solução era com ela. Ela estava se posicionando como uma adulta na relação. Depois de assumir o controle e ter tido aquelas conversas super difíceis, a história toma um rumo que, olha, ninguém poderia prever. A verdadeira libertação estava prestes a acontecer, mas de um jeito que ela nunca imaginou. Depois de esgotar todas as opções e perceber que não tinha uma saída fácil, a Stephanie tomou a decisão final. Ela aceitou que a dívida era responsabilidade dela e pensou, tudo bem, eu vou pagar. Não importava como, ela daria um jeito. Era a aceitação total da situação.
E então, com essa decisão tomada, algo no universo parece que se mexeu. Poucas semanas depois de ter aceitado o próprio destino, uma mensagem da mãe dela chegou no celular. Era o começo do fim daquele problema. A mensagem tinha um documento. A dívida de mais de R$ 1 milhão tinha sido quitada. E o valor do acordo? R$ 20 mil. A mãe dela, agora livre daquela dinâmica antiga, foi lá, negociou com o banco e resolveu tudo. A diferença é impressionante. Então, o ponto central é este. Não foi mágica. Quando a Stephanie mudou a postura dela, ela quebrou o padrão. A dívida perdeu a utilidade para ela e, por consequência, para os pais também. Ao se libertar, ela libertou a mãe para poder agir de um jeito que antes parecia impossível. A resolução da dívida foi o fim de um capítulo, mas foi também o começo de outro, talvez até mais desafiador, o de descobrir quem ela era sem aquele problema que a definiu por tanto, tanto tempo. O resultado foi uma liberdade em todos os sentidos. Livre da culpa, livre para sonhar de novo, livre para construir uma identidade que não fosse mais baseada naquela luta. Ela finalmente se sentiu disponível para a própria vida, para ter um relacionamento saudável e para o futuro que ela queria construir. E isso tudo nos leva à reflexão final. A história da Estefânia é um convite para a gente olhar para os nossos próprios problemas de estimação, sabe? Aqueles problemas crônicos que talvez a gente carregue, não porque não tem solução, mas porque de forma inconsciente eles ainda nos servem para alguma coisa. Qual é a história que a gente se conta e que nos impede de seguir em frente?